Pronto, começou a gravação. Bom, gente, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Estamos aqui dando início ao simpósio temático número 10, né, intitulado Ditadura Militar e o Ensino de História, Narrativas em Disputas, né, organizado pelo professor Ayrton Pereira dos Reis, da UEPA, e por mim, que sou da Unifespa. Né? Nós propomos esse simpósio temático, né, e eu agradeço desde já, nós agradecemos a presença, né, dos que, né, tiveram coragem de se inscrever, tá certo, nesse nosso simpósio. Né? Eu quero agradecer desde já a comissão organizadora e a todos, né, por um simpósio tão propositivo, né, intitulado Simpósio Nacional Ditadura e Autoritarismo no Brasil, Democracia Sempre, né? Acho que isso é uma forma bastante, um ponto bastante positivo, né? E numa data também, né, que tem aí vários significados, né, para a história do nosso país, né, de uma história tão recente da ditadura militar, né, que eu sempre converso, né, muitas vezes já conversei até com a Ayrton sobre isso, né, nós dialogamos, pensamos, estudando, tem uma série de trabalhos em torno da ditadura militar no país, mas se nós pararmos para pensar, é algo tão recente, né, 1985 é logo ali, é de lado, então é muito recente. Então, tudo isso que aconteceu no nosso país, com toda essa instabilidade, né, que nós passamos durante esses 4 anos e tantos outros anos também, né, diante de um país em que nós estamos aí, né, nessa busca, nesse fortalecimento da democracia, né, para que nós possamos resistir sempre, né? Então, democracia sempre, o tema do simpósio. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Ayrton, né, para ele dar também as boas-vindas. Seu áudio, professor. Isso, não, porque eu estava procurando onde é que estava aqui. Então, gente, boa tarde, eu sou Ayrton, sou graduado em História, com mestrado em Interdisciplinar em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, eu fico no sudeste do Pará, na cidade de Marabá, e é uma alegria e um prazer muito grande, né, participar aqui junto com o professor Giovanni desse seminário aqui, né, esse simpósio. Então, hoje, 31 de março, é a data aí que a gente tem do golpe militar de 1964, né? Inclusive, hoje estava vendo na Folha de São Paulo que a cúpula do Exército prometeu punir os comandos, os lugares onde tiver comemoração ao golpe militar, né? Então, a gente vê que teve uma mudança, né, em relação a essa data, né, nos últimos 4 anos. Vou lembrar, por exemplo, ano passado, né? Em outros anos, vamos dizer assim, o governo federal promovia, né, vamos dizer assim, a comemoração do golpe militar, né? E agora não é bem isso. Mas é uma data terrível, né? Milhares de pessoas, né, foram torturadas, foram assassinadas, né? Eu mesmo conheço e acredito que muitos de vocês também devem conhecer pessoas que, nesse período da ditadura militar, sofreu algum tipo de repressão, né? Foram torturados ou foram presos, né? Aqui na região onde eu moro, foi um local, né, onde se teve a guerrilha do Araguaia, né? Foi um tempo de muita repressão, de muita violência, né? Então, até hoje, a gente convive com a memória, né, desse tempo. Foi um período muito difícil, né? E ainda hoje pessoas carregam, né, tem traumas, né, desse período
muitas pessoas ainda têm medo, né? E outras ainda estão doentes. Tem pessoas doentes ainda, né? Que sofreram muito nesse período, né? Apanharam muito, foram muito torturadas, né? Mas é isso. Então, discutir essa questão da ditadura militar e o ensino de história, né, é fundamental para nós, para a gente compreender a história do Brasil. É isso. Professor, obrigado, professor Ayrton. Na verdade, eu devia ter feito isso, né? Talvez no calor das emoções. Eu sou professor aqui, professor da Unifesp, a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui, né, nessa terra, né, que tem tantas histórias, né, embates, de conflitos, né, no Sul-Sudeste do Pará. Cheguei aqui em 2017 e aqui estou, né, desenvolvendo um trabalho, né, junto com a Faculdade de História e o programa também de pós-graduação aqui na cidade de Marabá. Nesse dado momento está chovendo, eu espero que não tenha nenhuma interferência com a transmissão, né, do nosso trabalho. Eu pensei o seguinte, professor Ayrton, né? Nós pensamos o seguinte, gente, né? A gente faz a apresentação, temos aqui, pela lista, o André, o Arthur e a Caroline, né? Então, faria a apresentação, né, de 20 minutos para cada, e depois, no final, pelo fato de serem poucos trabalhos, a gente faz um momento de conversa, né, de diálogo com a apresentação de cada um. Pode ser assim, Arthur? Tá tranquilo? Caroline? Arthur? Está me ouvindo? Sim, Tá tudo professor. ok, pode ser sim, professor. Ok. Ayrton, seu microfone. O André não chegou, é? Até agora não. Tá. Mas, Então, podemos, né, beleza. começar. Né? Mas pega logo pela sequência, né? Primeiro o Arthur, depois a Carolina, né? Ok. Exato. O Arthur tem a temática, os desafios, História e Repressão Política, a Operação Bandeirante, 1969-1974. Arthur Costa Curta Gonçalves da Silva. Então, Arthur, fique à vontade para apresentar o seu trabalho. Boa tarde, gente. Dá para me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo. Eu vou apresentar aqui meu slide. Sugestão que antes do slide pudesse fazer uma breve apresentação pessoal, né? Para a gente conhecer quem é o Arthur, né? Fazer igual o Giovanni fez aí, viu, Arthur? Tá. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Arthur Costa Curta. Eu sou estudante do 4º ano de História, aqui da Unesp, de Franca, no estado de São Paulo. Eu sou orientando da professora doutora Márcia Pereira, e eu estou no meu último ano de História, pretendo fazer um mestrado, aí me especializando em ditadura também. E eu acho que é isso. Moro aqui em Franca já tem 4 anos e estou no final da minha graduação. Agradeço aí ao professor Ayrton e ao professor Giovanni pela oportunidade. É meu primeiro simpósio. E o tema do meu trabalho é justamente esse, História e Repressão Política, Operação Bandeirante, de 69 a 74, financiada pela CNPq, uma bolsa PIBIC, que essa pesquisa ainda está em andamento, então eu só tenho conclusões parciais por enquanto, mas acredito que vou conseguir contribuir bastante. Bom, vou começar aqui pelo contexto histórico. Acho que todo mundo sabe, durante a segunda metade do século XX, o mundo estava imerso nessa dualidade, né, entre o bloco ocidental cristão capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista com a União Soviética. Nesse período, conhecido como Guerra Fria, os países estavam se aliando com um ou outro bloco, e com o advento da Revolução Cubana, em 59, havia um medo por parte dos americanos e dos integrantes desse bloco de que os ideais soviéticos se espalhassem
por todo o continente americano, especialmente na América Latina. Com isso, há exatamente 59 anos, em 31 de março de 64, é dado um golpe no Brasil visando a ordenação política social no nosso país, a fim de livrar ele da subversão e garantir a sua aliança no bloco capitalista. A historiografia, ela tende a chamar, corretamente, esse regime que foi instaurado de ditadura civil-militar brasileira, onde os militares eles eram o principal grupo de visibilidade no governo, mas a sociedade civil e empresarial também deram grande suporte a esse Estado autoritário que se instaurou no país. A ditadura ela possui uma base ideológica de combate à subversão, tendo seus princípios fundamentados na doutrina de segurança nacional, e essa doutrina é fortemente influenciada pelas teorias do general Goberido Couto e Silva, um estrategista militar que definiu 4 frentes de atuação contra-ofensiva aos ditos terroristas políticos, né? Que vai ser fortemente usado pelo governo central, né, o Poder Executivo. E essas frentes são uma frente política, econômica, social e psicossocial. O Golbery ele defende como uma das principais táticas dentro da grande estratégia a propaganda e contra-propaganda, ideologias tentadoras e slogans sugestivos para uso interno ou externo, persuasão, chantagem, ameaça e até mesmo terror. Ele enuncia tudo isso num livro que vai ser usado como base ideológica durante a ditadura, que é o Conjuntura Política Nacional, o Poder Executivo e Geopolítica no Brasil. Um livro que eu utilizo aí como fonte na minha pesquisa. O aparato repressivo investigativo, ele não estava preparado com o advento do golpe, né? Então era preciso criar órgãos de centralização de informação e de defesa interna, além de treinar pessoal especializado na análise de dados e no combate à subversão. Então se via necessário se desvencilhar das estratégias militares clássicas, né, voltadas à guerra convencional, que foram utilizadas na Primeira e Segunda Guerra, e aí vai, e abrir espaço para o desenvolvimento de estratégias voltadas para o enfrentamento da guerra revolucionária, que era o que eles usavam na época, essa teoria dessa nova forma de guerra que se via, em que se encontrava o mundo, onde se combate um inimigo invisível dentro de fronteiras ideológicas, e não mais de um inimigo armado dentro de uma fronteira territorial. Outro ponto importante para se ver, importante para entender a questão da Operação Bandeirantes, né, é que em 13 de dezembro de 68, foi baixado o Ato Institucional número 5, né, que marca o fim da primeira fase de institucionalização do Estado, de Segurança Nacional, e esse ato ele fornecia o quadro legal para transformações estruturais no aparato repressivo, que buscava segurança interna absoluta. E a partir do AI-5, a repressão adquiriu um caráter muito mais violento e definiu um momento muito mais duro do regime, pois ele suspendeu a garantia do habeas corpus para os crimes políticos. Porém, conforme a repressão se acirrava, as práticas de esquerda de luta armada também aumentavam, o que gerava uma resposta por parte do governo de maior combate a essa subversão. Ou seja, é um sistema de retroalimentação de uma violência política que ocorria nesse período. O governo acirrava as formas de se reprimir essa subversão. Em contraponto, a esquerda ela aumentava os seus crimes políticos, com assaltos a bancos e outras coisas assim. Essas práticas, né, elas tiveram uma consequência terrível ao longo dos anos, né, para o nosso país, socialmente, economicamente, politicamente, que foi a morte, o desaparecimento de muitos cidadãos, além de causar danos físicos e psicológicos, né, irreparáveis em muitos civis, além de militares também. A Operação Bandeirante, ela... Não sei se está dando para ver. Ela foi um órgão, né, do aparato repressivo, da ditadura civil-militar, que conjugava elementos da comunidade de informação e ação direta. Ela foi criada em 1969, ou seja, um ano depois do AI-5,
com a direção do general José Canavarro Pereira, em reunião com diversos empresários brasileiros, assim como militares de diversos cargos também. Dentre eles se encontrava o futuro ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, e o dono do Banco Mercantil de São Paulo, Gastão Vidigal, como os maiores expoentes aí do empresariado paulista. O estado de São Paulo ele foi escolhido, inclusive, como local a ser fundado esse novo órgão em construção, por ser considerada a capital da subversão do país, onde, se fosse possível combater essa subversão no estado de São Paulo, os partidos de esquerda da luta armada, que tinham sedes em outros estados, eles perderiam grande parte de sua força. E, bom, eu vou contar agora um pouco por que eu escolhi pesquisar o BAN, que foi porque ela se difere em muito de vários outros órgãos que a gente estuda, órgãos de repressão, né, da época. E, primeiramente, porque ela possuía, na sua própria estrutura, uma central de informações, uma central de operações e uma central de difusão. Ou seja, ela era um órgão misto do aparato repressivo, né? Porque ao mesmo tempo que ela coletava, analisava e produzia informações, ela também possuía sua coordenação de execução, onde se planejava operações de busca e captura de militantes, né? De civis. Além disso, a UBAN ela costumava organizar reuniões com outros órgãos de repressão do estado de São Paulo, sejam eles de informação ou de defesa, para planejar suas operações a fim de melhor aproveitar o poder que o Estado possuía no combate à subversão, no conceito de poder nacional que foi desenvolvido pelo general Gobredo Couto Silva. A UBAN ela também possuía um caráter excepcional porque ela reunia setores das 3 Forças Armadas e da Polícia Militar do Estado. E, segundo fontes da época, a operação ela foi criada com o intuito de identificar, localizar, capturar os elementos integrantes dos grupos subversivos que atuam na área do 2º Exército, já que ela é subordinada ao 2º Exército, particularmente no estado de São Paulo, com a finalidade de destruir ou pelo menos neutralizar as organizações a que pertencem. Mas a historiadora Martha Huggins, em seu livro Polícia e Política, Relações Estados Unidos e América Latina, ela afirma que o órgão também era responsável por disseminar contra-informação para combater os boatos subversivos, designando pessoal especializado para infiltrar sindicatos, faculdades e outras organizações civis, a fim de integrar a população civil nessa infraestrutura repressiva e autoritária, como forma de informantes de segunda classe. Quando a UBAN foi planejada, o governo respondeu ao comandante do 2º Exército, né, o general José Canavarro Pereira, que eles cederiam homens para essa operação, além de dar como estrutura física o 36º Departamento de Polícia, localizado na cidade de São Paulo. Mas que eles não teriam como dar verba suficiente para o pleno funcionamento dessa organização. Com isso, foi proposta a reunião com diversos empresários para angariar fundos para o funcionamento da UBAN. Os empresários paulistas eles contribuíram com dinheiro, com caminhões, mantimentos, diversos recursos que eles poderiam contribuir. E para facilitar essa troca, essa conversa, foi criado o GPMI, que é o Grupo Permanente de Mobilização Industrial, um grupo interno da Fiesp que era reservado apenas à conversa entre os industriais com o 2º Exército. E contava com a presença desses industriais preocupados com a segurança nacional que queriam contribuir financeiramente com o 2º Exército. Esse grupo era dirigido pelo Henning Boysen, o presidente do Grupo Ultra, que pressionava os outros empresários a contribuir nas reuniões da Fiesp. Ele queria que todo mundo fizesse essa contribuição. Ele chegava a assediar verbalmente os empresários que não queriam corroborar com a ditadura. E então a UBAN ela possuía esse caráter extralegal por receber o financiamento privado, e o Exército, inclusive, atribui grande parte da sua efetividade a exatamente esse ponto, porque ela foi realmente muito efetiva no combate à subversão. E fazendo a minha pesquisa e análise das minhas fontes,
eu entrei em contato com a palestra proferida ao primeiro curso superior de polícia do estado de São Paulo, foi em 1970, logo quando acaba a UBAN, que é intitulada A Guerra Revolucionária e a Subversão e o Terrorismo em São Paulo. Ela foi dada pelo tenente-coronel Valdir Coelho, que era comandante da coordenação de execução da UBAN, e, segundo ele, o órgão obteve bastante êxito no combate à subversão graças ao apoio das elites civis e das autoridades civis e militares no trabalho integrado que soma esforços e multiplica resultados, e na motivação dos órgãos de segurança. Então, como ela foi um órgão muito eficiente no que ela foi proposta, a Operação Bandeirante, ela serviu como laboratório do aparelho repressivo, e justamente nessa união das Forças Armadas e policiais, dentro de um órgão misto de informação e defesa interna, ele foi institucionalizado e replicado em todo o território nacional sob o nome de um novo órgão, que a gente conhece como DOI-CODE ou CODE-DOI. Eles, inclusive, tinham muitos agentes em comum, o DOI-CODE de São Paulo e a UBAN, que só funcionava em São Paulo. E a sede do DOI-CODE também foi a 36ª DP, assim como a UBAN. Então, depois desse sucesso da Operação Bandeirante e a sua institucionalização no DOI-CODE, dentro do sistema de segurança interno, adotou diversas práticas que a UBAN foi pioneira, como as reuniões de planejamento global das operações de ação direta, que tinha que contar com representantes das principais instituições responsáveis por essa segurança interna. Ela contava com representantes do Distrito Naval, da Força Aérea, do DOPS, do Estado, da Polícia Federal e da agência local do SNI, além do comandante do DOI-CODE e um comandante do Exército. Para concluir essa parte, a UBAN desempenhou um papel fundamental no aprimoramento do aparato repressivo do combate à subversão, tendo feito isso com o apoio financeiro, bélico e ideológico de membros do empresariado brasileiro, especialmente o paulista, que nunca foram responsabilizados pelos seus atos. Eu tenho como maior dificuldade na minha pesquisa a questão da falta de acesso às fontes. Acho que todo mundo que pesquisa a ditadura enfrenta essa dificuldade, ainda mais numa questão mais financeira, que envolva a sociedade civil, fica muito difícil de pesquisar isso. Embora a gente tenha tido grandes avanços em relação à divulgação das fontes, nos últimos anos que teve, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, a publicação desses arquivos, muitas fontes que eu sei que existem, que seriam muito benéficas para a minha pesquisa, que eu cheguei em contato com elas através da menção em outras fontes, elas ainda se encontram desaparecidas. Eu acredito que seja por isso que a Eloise Starling, ela tenha dito no seu artigo Silêncios da Ditadura, que a relação empresarial militar na ditadura seja um dos maiores silêncios que a gente tenha nos nossos tempos acerca desse tema. E mesmo a própria Comissão Nacional da Verdade, ela colocou no seu relatório final que esse estudo é de imensa importância e que tem que haver uma responsabilização das empresas hoje em dia, juridicamente. Mas isso nunca foi feito. E a gente ainda se encontra nesse grande impasse de que diversos documentos, infelizmente, podem ter sido queimados ou durante o fim do regime, no processo de abertura, ou estão em arquivos pessoais não divulgados de empresários ou militares ou outros membros da sociedade civil, que não têm interesse em publicizar esses fatos. Eu acho que a questão da sociedade civil dentro da ditadura, ela tem que ser mais divulgada, ela tem que ser ensinada nas escolas também, para que não seja só uma responsabilidade dos militares, porque embora eles sejam um grupo de mais visibilidade, o grupo que a gente dá mais atenção nos nossos estudos, ele não é o único. A sociedade civil apoiou, grande parte da sociedade civil apoiou o golpe militar, muitos chegaram a contribuir. E isso é algo que eu acho que às vezes se deixa de lado. Não é tirar a culpa dos militares, quando a gente ensina que a sociedade civil também teve parte, mas que não são só os militares. A minha universidade, a Unesp, ela tem o nome de Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é foi o dono do Estado de São Paulo.
um jornal que chegou a contribuir com dinheiro com o aparato repressivo. Então, é preciso responsabilizar e ensinar as pessoas de que a sociedade civil teve sim parte, muitas das empresas ainda estão ativas. Hoje de manhã, na mesa de abertura do dia, foi falado sobre a questão dos jornais, que eram muito presentes nisso de forma ideológica e financeira, com a ditadura, e que ainda seguem hoje. E eu acho que era um pouco isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode me mandar uma mensagem. E é isso. Obrigado. Obrigado, Arthur, por sua apresentação. Parabéns pela temática. Daqui a pouco nós conversamos sobre, né, algumas questões aí que você nos apresentou, né? E agora eu passo a Caroline, né? O André apareceu, mas vai ficar para depois, né? Vamos para a Caroline. Caroline Aquino, com você a palavra. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Meu nome é Caroline Barbosa Aquino. Sou estudante do mestrado em Educação aqui da Universidade Federal de Rondonópolis. E o meu trabalho que eu propus para apresentar é alguns apontamentos da minha pesquisa, que ainda está em andamento, né? E é isso. Bom, eu sou de Rondonópolis, né? Sou estudante da Universidade Federal de Rondonópolis, né? Do mestrado, que ainda está um pouco vinculada à UFMT. De antemão, agradeço, né? A acolhida do trabalho. Eu acabei perdendo uns prazos de envio e aí acabei mandando um pouco fora de data. Mas agradeço pelo espaço, agradeço aos coordenadores, né? Por ter aceitado o trabalho mesmo assim. E espero contribuir com as discussões aqui, com alguns debates, né? E é isso. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer a apresentação dos slides. A minha internet está um pouquinho ruim, que eu estou em viagem, eu estou no hotel. Então, se porventura cair, eu já peço desculpa de antemão. Deixa eu... Só te ajudando aí, Caroline, o seu tema dela é ditadura militar brasileira e formação docente. Como enfrentar os negacionismos? Isso. Eu já ia falar. Cancela. Maria. Deixa eu só ver se eu já abri. Ah, tá aqui. Tá, vamos a tela inteira, então. Eu não estou conseguindo abrir. Aqui não apareceu nada ainda. Uhum. Deixa eu ver se direto pelo Canva vai. Se não der, eu deixo os slides de lado. Mas você não consegue baixar ele em PowerPoint? Pode ser que o PowerPoint Então, eu melhor. baixei em PDF e ele está aberto, mas eu não estou... Mas ele está aberto. Você está Tá. indo lá nos 3 pontinhos lá para apresentar? Na verdade, eu estou indo Não. direto em apresentar agora. Apresentar agora, desculpa. Uma guia. Uhum.
Mas aí não está aparecendo. Você quer mandar para mim ou a gente pode tentar passar aqui. vamos ver se Posso... quer o e-mail? Me manda que daí eu compartilho com você, fazendo um favor. Vai aí, então pega aí. Deixa eu ver se vai pelo Canva, só um minutinho. Tá travando. Isso. Pronto, tá compartilhando. Pronto, aí. Foi. Tenta aí organizar a tela. Bom, agora eu não vejo vocês, tá? Pronto. Muito bem. Deixa eu ver. Vocês estão vendo inteiro ou está aparecendo as outras abas? Não, está inteiro, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Deixa eu ver se eu abrir. E agora? Não, está tranquilo, isso aí Tá passando. bom, é só você passar e Passa aí vambora. um para ver. Tá ótimo, então. Tá ótimo. Bom, esse primeiro é só uma apresentação mesmo. O professor já falou o título, né? Ditadura Militar Brasileira e Formação Docente, como enfrentar os negacionismos. Aqui eu coloquei alguns tópicos de introdução, né? Para falar um pouco sobre a pesquisa. Bom, a minha temática, ela perpassa a consciência e aprendizagem histórica sobre a ditadura militar no curso de licenciatura plena em História, né? E aí, aqui nessa apresentação eu não coloquei, mas o nosso recorte já está definido, que é o curso de História da Universidade Federal de Rondonópolis. A nossa intenção é, através da história oral, conversar com os professores sobre a temática da ditadura na formação desses estudantes da graduação de História. Mas isso eu falo mais lá na frente. Bom, o objetivo geral do trabalho é compreender de que maneira a consciência e a aprendizagem histórica influenciam a reprodução ou a superação do negacionismo e ou revisionismo histórico acerca da ditadura militar brasileira. Aqui eu já assumo que o meu viés ideológico e o meu viés de estudo é ditadura militar e não ditadura civil-militar, por uma questão mais de pensar a responsabilização, né? Deu uma travada. Pronto. Deu uma travada, tá travando. Até ditadura militar, está ouvindo? Sim. Falar para Caroline, talvez ela fechar o vídeo, fica mais leve. Tá ouvindo? Caroline. Oi, Caroline. Tá travando, talvez você fechar o vídeo fica mais leve. Sim, estamos ouvindo, mas está travando. Tente fechar o seu vídeo, né? E aí ficar só com... Talvez facilite. Fica mais leve. Fechei. Vou a apresentação. Certo. Não interrompeu a apresentação, né? Não, ainda tá. só... Pronto, agora. Isso, pode continuar. Tá aparecendo ainda sim. a apresentação? Está. Ok. Como eu falei, aqui eu já assumo, né, um viés da pesquisa, que é ditadura militar e não ditadura civil-militar, por pensar, né, a responsabilização de quem realmente estava detendo o poder e detendo a República naquele momento. Os objetivos específicos da pesquisa perpassam, né, apreender a construção do negacionismo e do revisionismo acerca da ditadura militar no campo da história e o seu impacto sobre o ensino de história. Esses objetivos, eles foram pensados
e refletidos assim que eu comecei o pré-projeto, né, para o mestrado, e ainda estava na graduação, e todo aquele movimento da queda da presidenta Dilma, e todo o movimento, entre aspas, extremista, né, de um saudosismo ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu estava mais ou menos nesse contexto e pensando essas questões quando eu estava refletindo sobre a pesquisa e sobre o pré-projeto. E investigar as perspectivas sobre a ditadura militar e o seu ensino por docentes do ensino superior que atuam na formação de licenciados em História. Então, assim, aqui a gente já faz outro recorte, né? Então, assim, são os professores da graduação que a gente vai conversar, que na verdade, a gente já marcou as entrevistas, né? Porque a gente já está um passo mais à frente do tempo. E a partir dessas entrevistas, a gente conversar com esses professores para saber, né, como eles estão lidando com com a formação desse período dentro da graduação, se eles pensam o negacionismo dentro de sala de aula, como eles tratam o negacionismo, o revisionismo, e até mesmo as fake news dentro de sala de aula, como eles lidam com os estudantes que chegam com essas questões, ou até mesmo como eles lidam com o enfrentamento dessas questões dentro de sala de aula frente a esse período da ditadura militar. E o terceiro ponto dos objetivos específicos é refletir acerca da importância do tratamento da ditadura militar para combater esse negacionismo histórico. Então, a partir a partir da queda da presidenta Dilma, a partir desse saudosismo ao ex-presidente, a partir da campanha dele, de toda a negação desse período por parte desse ex-presidente que nós tínhamos, como combater esses negacionismos, né, com todo esse contexto. E que, apesar de, né, essa pesquisa ter sido pensada nesse período, nesse momento, ainda em que estávamos no governo do ex-presidente, pensar esses enfrentamentos hoje, né, apesar de ele não estar mais lá, né. Então, assim, nós tínhamos uma figura que representava toda uma ideologia de negação desse período, toda uma ideologia de revisionismo ideológico, né, em alguns pontos desse período, e de discursos como ditadura, Brasil não teve ditadura, a ditadura militar brasileira não foi nada, foi a dita branda, ou discursos nesse nível. Como eu falei, né, a nossa metodologia ela está vinculada à metodologia da história oral, e com recorte na história oral temática, né, o referencial teórico metodológico da pesquisa está embasado, né, na história oral por meio de roteiros temáticos, tendo como locus de pesquisa instituições de ensino superior pública, e como eu falei, da Universidade Federal de Rondonópolis. E aqui eu trago uma citação, né, sobre a história oral temática de Castelo Branco, que ela vai falar que, se tratando da história oral temática, né, busca-se, a partir de um assunto específico, a narrativa de um entrevistado sobre evento definido. Então, assim, o nosso recorte é a ditadura militar, sobre esse período, e a partir disso a gente desenvolve a entrevista e desenvolve a conversa com o viés, né, metodológico da história oral. A gente pensou a gente fez o locus de pesquisa, fez o roteiro temático pensando a formação desses professores, né, da graduação, o período em que eles foram formados, né, em que eles foram graduados, em que eles fizeram mestrado, em que eles fizeram doutorado, como era tratado a temática da ditadura militar na formação deles,
e como eles tratam a ditadura militar dentro de sala de aula com esses estudantes. É mais ou menos esse roteiro temático que nós fizemos, em larga escala, né? Porque a partir das entrevistas a gente vai conduzindo, né, na conversa a entrevista com o participante, com o entrevistado. E aí, Castelo Branco vai falar que os detalhes da vida do narrador e as experiências pessoais adquirem interesse à medida que revelam aspectos vinculados à temática central. Então, assim, o período em que ele foi, dando o exemplo eu fiz uma entrevista de teste com um professor da UFMS, e a gente conversou muito, ele já foi meu professor, e aí a gente fez uma entrevista de teste, ele foi super solícito a fazer, e aí, dentro da entrevista, eu vi como é que funciona a metodologia da história oral, e como é que eu ia conduzindo isso. Então, assim, esses detalhes da vida pessoal, como o ano em que ele foi formado, ou que, né, o período em que, como estava, né, o Brasil naquele momento, em que universidade ele se graduou, em que universidade ele fez o mestrado, se foi particular, se foi privada, se ele foi bolsista, se não. Esses detalhes pessoais que constroem um enredo, né, e agora me fugiu da cabeça, mas que constrói a entrevista e esses detalhes que constroem a entrevista as referências, né, do entrevistado e as particularidades a partir disso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim, sim. Pode seguir. Tá, é porque eu não tô vendo ninguém, então, assim, eu tô só falando. Certo, estamos aqui lhe ouvindo. Então, tá ótimo. Aqui eu trago algumas referências, né, teórico e metodológicas, conceitual e histórica, né? Para a história oral, além da Castelo Branco, né, para a definição desses roteiros temáticos, para essa definição de como tratar a história oral, específico nessas entrevistas, nesse viés metodológico, a gente conta também com a Verena Alberti, o Alessandro Portelli e... Deixa eu pegar outro livro. E o Meir, agora eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o livro está meio longe ali, eu não vou conseguir alcançar. Isso, professor. Para auxiliar a gente nesse viés metodológico, né, das entrevistas, de como lidar, de como criar e transcriar e transcrever e transcriar as entrevistas, né? Então, a gente conta com esse arcabouço e alguns outros que eu não consegui colocar aqui, eu não vou me lembrar de cabeça. E conceitual e histórico, a gente, né, trata revisionismo e negacionismo com, né, o Carlos Fico, o Marcos Napolitano, né? Eu tive acesso ao livro Novos Combates pela História, organizado pelo Jaime Pinsky e a Carla Pinsky, e que nele ele é de 2021, e nele contém vários artigos sobre esses novos combates pela história. Então, assim, essas grandes temáticas de negacionismo, revisionismo, fake news, o período da ditadura, não só deles, né, do Carlos Fico e do Napolitano, mas a Lígia Prado também, a Maria Lígia Prado, o Bruno Leal, que vai falar sobre as fake news, então a gente também utiliza ele porque é um arcabouço que vai perpassar pela nossa pesquisa, então a gente utiliza desses teóricos e desse referencial para nos auxiliar na pesquisa. Esse livro, ele acho que foi o primeiro, depois que eu, né, consegui o projeto aprovado, foi um dos primeiros que eu li
e ele me ajudou muito e está me ajudando ainda a saber lidar, né, com essa temática e com o embasamento também. Então, assim, a organização dele em 2021, né, o lançamento dele em 2021 já foi, né, de grande ajuda, e eu estou levando ele, assim, para tudo. Então, e ele é muito, muito didático também, a linguagem dele é muito boa. E, assim, já estou até indicando, fazendo merchan do livro, ele é muito bom. Aqui, nessa parte, eu falo um pouco sobre o revisionismo historiográfico, né, e o ideológico, que na nossa pesquisa a gente tem que deixar muito bem explícito, né, que tipo de revisionismo nós queremos combater ou enfrentar. Então, existe o revisionismo historiográfico, né, que é o processo que vai se dar com um processo de revisão, né, do conhecimento factual e das interpretações historiográficas dominantes, com base em várias questões teóricas, novas hipóteses, novos métodos de análise e novas fontes primárias. Esse tipo de revisionismo historiográfico, para nós historiadores, é um revisionismo que a gente acaba fazendo a certas datas, a certo tempo, e que é um tipo de revisionismo preocupado com a ética da nossa ciência, com a ética da nossa cientificidade, né? Por outro lado, o ideológico, né, ele pode incluir a estratégia de muitos autores politicamente interessados que partem de uma perspectiva ideológica sobre o passado, simulam um método crítico e direcionam a conclusão das suas reflexões para questionar a consciência crítica da história como parte da luta pela democratização geral da sociedade. Então, assim, o nosso grande enfrentamento com o revisionismo ideológico é esse, e o nosso grande enfrentamento é o revisionismo ideológico, que, para citar em larga escala, né, nós tínhamos um canal chamado Brasil Paralelo, que fazia esse tipo de revisionismo ideológico e que se utilizava de situações isoladas para fazer esse tipo de revisionismo. Então, assim, só para dar um exemplo mesmo, para exemplificar e deixar mais palpável, mas é mais ou menos nesse viés, e é esse tipo de revisionismo que nós queremos saber como enfrentar dentro da formação dos professores de história. E saber, né, como utilizar as ferramentas de enfrentamento com eles, e que eles, né, também consigam se servir dessas ferramentas para combater esses tipos de discursos de revisionismo ideológico e negacionismos. E é isso. E nessa outra parte eu trago referente ao negacionismo, né, como que se dá essa questão, como que ela se solidifica, né? Segundo o Marcos Napolitano, a negação ou atenuação, em alguns casos, de crimes coletivos cometidos por estados e acobertados por uma parte de suas elites civis e militares. Essa prática recebeu o nome de negacionismo. Então, assim, nessa parte, o Marcos Napolitano ele vai falar da Segunda Guerra Mundial, ele vai dar o exemplo dos grandes centros de extermínio, né, da Segunda Guerra Mundial, dos judeus, e aí ele vai falar que essa atenuação, né, dessa negação de que não teve, não foi isso. Esse tipo de prática recebeu o nome de negacionismo. Então, o negacionismo, segundo Napolitano, se utiliza de um conjunto de procedimentos e estratégias discursivas para questionar o consenso historiográfico sobre o tema, negar os crimes de massa, né, aqui ele já fala dos nazistas. Mas nós podemos também, né, nos utilizar desses termos para a ditadura militar brasileira. Então, acerca desses conceitos e acerca desses conceitos mesmo, nós organizamos a pesquisa e nos orientamos dentro dela.
E a pesquisa, atualmente, ela encontra-se em desenvolvimento, né, nas fases das entrevistas e em andamento. Até o momento foi realizada uma entrevista de teor exploratório, como eu falei para vocês, e as outras estão marcadas para serem feitas agora no final de abril. E a partir daí, começar a transcriação, né, e a transcrição das entrevistas e finalizar a pesquisa do mestrado. E essa minha contribuição, né, eu espero que, se alguém tiver alguma questão, né, fico à disposição. Muito obrigada, e é isso. Obrigado, Caroline, por sua apresentação, né? Anotei aqui uma série de curiosidades e questões para nós dialogarmos, certo? Tá, ok. A outra pessoa da sala, eu acho que é o André está presente, que estava previsto aí, que era para ser o primeiro. André não apareceu, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, né? A gente abre agora para o debate, né? E aí eu passo a palavra para o professor Ayrton, depois eu comento, tá? E depois aí, né, a gente vê aí faz uma rodada de 3 perguntas, né? Ou primeiro faz o seguinte, para não ficar também tão complexo, né? O professor Ayrton comenta os 2 trabalhos, eu comento, aí a Caroline e o Arthur, né, dão as suas contribuições, e depois a gente faz com, né, a plateia, né, um conjunto, uma rodada de 3 perguntas. Pode ser assim? Tranquilo? Tá ótimo, professor. Então, professor Ayrton, está com você a palavra. Não, mas não sei se não era melhor comentar depois que o público aqui fazia as perguntas. Não, acho que... Eu acho melhor? Então, pronto. Eu fiquei Então, pensando, acho que às vezes quem é professor, às vezes tem uma mania, fala, né? fala muito, né? Talvez a gente podia fazer a rodada de questões, não? Não, tudo bem, tranquilo. Não sei, é sugestão. Tá acatado. Assina embaixo. Pronto, gente, tá aberto aí. Vocês querem fazer alguma pergunta para o Arthur e pergunta para a Caroline? Tem que estar aqui na telinha o Felipe, o Richard, Gianluca, Marido Socorro, Lídia, Eliane, Regina, Leonardo, Evelyn, Cleidione. Tá ali, bujão. E aí, quem se habilita? Nossa, gente, tão tímidos, é. Tem gente que tá, mas não está, né? Então, Ayrton, comecem. A plateia está tímida. Vamos lá. Vamos lá que Não, tem... então, eu acho assim, a primeira, a gente tem que pensar um pouco, eu fiquei aqui, sim, pensando, porque a nossa discussão é sobre a ditadura militar e o ensino de história, né? E aí eu acho assim que a gente precisa, no nosso caso, né, dessa simpósio, não é discutir a ditadura militar pela ditadura militar, mas a ditadura militar mas também de se pensar nessa relação com o ensino de história, né? Quer dizer, se a gente for olhar assim, de uma forma geral, nós temos uma grande produção sobre a ditadura militar, e até mesmo a ditadura militar e o ensino de história e tudo, né? A relação que a gente tem com a educação básica, aí, assim, quando a gente discute o ensino de história, não é só o ensino de história na graduação, né? Mas o ensino de história, inclusive, no ensino fundamental, no ensino médio, né? No ensino médio, sobretudo. E, às vezes, a gente deixa muito a desejar, assim, né? Quer dizer, como é, então, que as nossas pesquisas a gente esteja olhando para isso, né? Olhar o
um pouco a repressão, né? Mas também entender essa questão da repressão do período da ditadura militar, mas como, né, trabalhar o ensino de história para se conhecer cada vez mais essa problemática, né, e ajudar os nossos alunos a conhecer esse período da ditadura militar e fazer uma crítica, né? Eu acho que é isso que eu penso que é fundamental. Eu queria, depois eu posso fazer outras perguntas, mas eu queria que a Caroline, já ultimou nessa questão, assim, eu gostei muito da apresentação que ela fez. Eu vou começar pela Caroline, depois o Giovanni pode perguntar também, mas também para o Arthur, né? Por que, Carolina, o teu título é A Ditadura Militar Brasileira e a Formação Docente, né? Eu achei que você trouxe, me mostrou, né, que todo o conceito, né, do negacionismo e tudo, né? Mas e a formação de professores, né? Quer dizer, como é que você está vendo essa questão, né? Porque é verdade que o seu trabalho está em andamento, mas eu senti falta, inclusive, do próprio conceito, né? Que é um conceito, que é a formação docente, é um conceito. Né? E como é que você trabalha com a formação, né? Aí, na sua pesquisa. Giovanni? Oi, eu estou ouvindo. Terminou? Aham. Bom, eu parabenizo também as duas apresentações, né? Eu ressalto aqui, eu vou começar com o Arthur, né? Eu ressalto aqui a importância, né, de estar em um programa do PIBIC, né? Que eu acho que isso tem um potencial muito grande, né? Eu sempre estou envolvido aqui dentro da universidade com projetos do PIBIC, né? Porque eu acho que ele dá um pontapé inicial para os estudantes, né? Para poder mobilizar, para poder pensar essa questão da documentação. Eu acho muito importante esses programas, né? Quero ressaltar aí e parabenizar porque você está aí inserido, né? Nessa temática, tá certo? Eu concordo com o professor Ayrton, né? Quando nós estamos assim, existem lacunas, de fato, na questão da formação docente, né? E também na parte do ensino, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com a educação básica, né? Trabalhei já com ensino fundamental e trabalhei com médio, era muito recorrente quando eu chegava nas escolas, e eu lembro também do período de estágio, que os professores geralmente, quando chegava pela ditadura militar, está lá no final do livro, né? Então, geralmente era um assunto que deixava para lá. Não dava tempo, passava um trabalho, né? Aí seguia, chegava praticamente só até a Jânio, por exemplo, né? Aí quando chegava na ditadura, depende, lógico, eu estou generalizando, dependendo da situação, então nós trabalhava a ditadura. E eu me questionava sobre isso, né? Porque você tem um livro didático, aí você tem uma programação, e de repente as coisas são levadas sobre determinadas situações em que essas temáticas, né? Um assunto tão importante como nós estamos aqui debatendo essa questão hoje, né? Eu acho que pensar assim, em história do tempo presente, ditadura, e pensar tudo isso como nós estamos vivenciando, experienciando, é algo muito sério. É algo muito que aí entra essa questão de entender melhor essa ditadura, de entender melhor o papel, né, fundamental que tem a educação nesse momento do direcionamento, né, dessas atividades. E a questão do Arthur, né, ele não direciona assim para a questão do ensino em si, mas eu queria ouvir dele como é que ele pensa essa questão, né, essa relação dessa operação Bandeirante, né, com relação de que forma, né, aproximar isso, tá certo, da questão do ensino de história. Eu não sei se você vai conseguir fazer esse caminho, né? Eu acho interessante pensar
a forma, né? Todas essas estratégias da ditadura, as operações, todos esses mecanismos, precisa de fato, né? Temos uma vasta bibliografia, pesquisa, né? Diversas aí, mas é importante esses elementos, essas estratégias estarem presentes na sala de aula, né? É importante pontuar para os estudantes, não de uma forma como a gente já tem aquela, né? Aquela coisa, o governo Castelo Branco, aí Costa e Silva, Garrastazu Neto, não sei o quê, não é essa cronologia, mas para que o aluno possa entender, né, essa maquinaria dentro que está atrelado à ditadura militar. E aí eu achei interessante também, Ayrton, porque o Arthur, ele traz, né, ele traz uma defesa da ditadura civil militar, né? Já a Caroline vem com a ditadura militar, né? E nós sabemos que, né, pelo menos assim, né, até onde eu busco algumas leituras, nós sabemos que isso é um debate ainda que está presente, né? Em determinadas posturas de análise, né, em determinados momentos, como se não é algo assim, o Arthur está errado. Não. Então, tem um grupo de historiadores que caminham para pensar a ditadura civil-militar e, né, conceitua isso nos seus trabalhos. Outros preferem, assim, não, é a ditadura militar. Os militares foram responsáveis, mesmo tendo, né, a participação, né, a aceitação, digamos assim, de um certo grupo da sociedade, né, mas permanece com a leitura da ditadura militar. Então, essa é a minha pergunta para Arthur. Como é que você pensa, tá? Essa temática, né, nesse sentido, tá? Oi, Ayrton. Só que se eu terminar, eu falo. Esquenta não. Aí o que acontece? O que é que você pensa nessa relação, tá certo? Com relação à ditadura, voltado para o ensino, e também queria ouvir de você o porquê dessa escolha, dessa temática em si, né, dessa Operação Bandeirante. Para a Caroline, tá? Eu fiquei assim, é um tema bastante potente, né? Pensar, né, de que forma, né, articular a formação de professores e pensar nessas estratégias, né? De antemão, você não vai encontrar receita, né? Você não vai encontrar receita para poder trabalhar essa temática em sala de aula, né? Por uma série de questões que nós estamos vivenciando no nosso presente, né? Um país em que passamos por uma ditadura, não tivemos julgamento, né? Então daí as pessoas acreditarem que os militares podem, né, manter a ordem, manter a paz e manter, né, digamos assim, o controle da sociedade. Tá aí os 4 anos, né, que mostrou bastante, que mostrou, né, com uma série de fatores, né, não é apenas um elemento em si, mas uma cadeia, né, de vários fatores negacionistas e também fatores que desestabilizou um pouco, né, o campo jurídico, né, e essa questão dos militares e a sua conduta diante da condução do país em si. Então isso me deixa bastante preocupado, né, que é importante estar em sala de aula, é importante ter formações de professores para determinados pontos sensíveis, chamar assim, pontos sensíveis que estão presentes, né, na nossa história. Agora, uma coisa que você falou, Caroline, que eu fiquei assim pensando, né, a forma, né, o que você passou para mim, pode ser que eu esteja errado, né, a forma que você fala é como se as entrevistas que você vai realizar com esses professores, né, você passa a entender que você vai encontrar ali uma verdade, né, que você vai encontrar ali algo, né, é como se aquela fala daquele professor ou aquela pessoa que você for entrevistar está contido ali a verdade. É preciso ter cuidado com essas entrevistas, porque você está entrevistando a pessoa. Então ali está, né, todo aquele jogo entre memória e esquecimento, e cada um vai falar o que quer e como quer, né? Então é importante ter atenção com isso. Uma outra dica que eu dou para você, além dessas questões, né, que estão em volta na formação desses professores, que você quer observar, não sei se você pensou isso, não sei, né? Eu estou sugerindo aqui, inclusive, é ver a questão
dos planos de aula, né? Ver os livros que esses professores leram durante a sua formação, né? Então, tem vários fios aí que você pode, né? Eu percebo que a história oral, essa metodologia, ela vai ser um ponto que vai te auxiliar para poder pensar o que é essa formação docente, né? E como e que estratégias lidar com esse negacionismo, porque esse negacionismo está presente, ele não foi embora, tá? Ele está presente na sociedade. Tá aí os celulares bombando, né? Todo dia chega, o Instagram está aí com fake news, não tem filtro, e a coisa está aí, disseminando, né? Então é importante pensar nessa relação, tá certo? Aí eu queria saber de você, como é que você está pensando, né? Que outras fontes documentais você está pensando para o seu trabalho, tá? Que aí eu pego o gancho para o professor Ayrton, né? Você está trabalhando com formação docente e você, né, está pensando esse ensino de história, né? Nessa ideia de como pensar esse combate ao negacionismo, né? Então, será que vamos realmente combater esse negacionismo, né? Mas de que forma os professores devem trabalhar com o ensino fundamental e com o ensino médio, né? A temática da ditadura para que esses questionamentos, essas problematizações possam despertar, né, algo para que eles possam seguir. É assim, é o que eu imaginei aí do seu trabalho, tá certo? Bom, é isso. Hein, Giovanni? Oi. Eu queria, antes de... Como está sendo só nós dois que estamos fazendo pergunta, né? Não, falar para o Arthur para ele comentar um pouco mais sobre a Operação Bandeirante, mas o envolvimento dos empresários, né, nessa operação, né? Porque, assim, um pouco que eu sei da operação, ela teve... Não sei, não diria se é isso mesmo, mas, dizer assim, um dos sucessos, né, entre aspas, né, dessa operação foi o financiamento, né, que alguns empresários, né? Então, tipo, a Volkswagen, né, que inclusive agora a Volkswagen está aí, né? Teve uma reunião do Ministério Público do Trabalho com a Volkswagen em razão tá lampeando aí, né? Giovanni? Eu vi aí. Deu um clarão aqui. Trabalho escravo na fazenda da Volkswagen, aqui no Pará, que é a fazenda Rio Cristalino, e havia o entendimento de que a Volkswagen deveria indenizar os trabalhadores que foram pegos, né, com a prática de trabalho escravo na fazenda. E a Volkswagen negou, né? Então tá aí, e foi justamente no período da ditadura militar, né? Mas, assim, grupo como Volkswagen, Bradesco, Camargo Corrêa, né? E outros que a gente sabe, né, como é que foi o papel deles aí no impeachment da Dilma, e também todo antes, né, no período da ditadura militar, e depois aí toda a crítica à Dilma, como o grupo Folha, né, o grupo Objetivo, né? Aí que tem N canais de televisão, né, site, né, internet, editoras, né, os caras bancaram aí, ajudaram a bancar, né, a tortura, né. É isso. Então, Arthur? por ordem, né, o Arthur pode começar. A ordem analfabética. A Carolina. Bom, eu vou começar aqui pelo começo, que eu vou reiterar a questão que o professor Giovanni me colocou acerca da PIBIC. Eu acho que é de extrema importância, realmente, o incentivo, né, à iniciação científica, porque me ajudou imensamente a entender como funciona a pesquisa histórica, porque é a primeira vez que eu faço pesquisa, né, e eu tenho certeza que no mestrado, assim, que eu vou prestar no final do ano, eu já vou começar, já tendo essa certa noção de como fazer uma pesquisa, sabe? Esse incentivo, ele é absurdamente necessário. E a gente saiu agora, né, de um presidente, de um governo que tentava a todo momento reavivar a memória militar da ditadura,
falando em dita branda, que não teve tortura, e que não incentivava a produção científica, para um governo agora que incentiva. Inclusive, teve um aumento de bolsas esse ano, que é um ótimo incentivo, né? Aumentou quase 100% a iniciação científica. E acerca da questão educacional, que o professor Giovanni também me colocou, eu trago um caso dessa semana, porque eu estou começando a dar aula agora na rede básica também, que eu estava dando sobre ditadura militar, para o pessoal do terceiro ano do ensino médio, se eu não me engano, e teve 2 momentos nessa aula que me marcaram. O primeiro foi acerca de um aluno que estava fazendo um negacionismo, provavelmente influenciado por pais ou algo do tipo, que a todo momento ele tentava me combater, assim, combater a minha didática, questionando se realmente houve ditadura. Ele falava do PIB que cresceu, daquele negócio do milagre econômico, falou que não houve tortura. E eu, calmamente, eu trouxe diversas fontes, né, acerca de tortura e coisas, porque eu acho que eu não faria isso numa classe de ensino médio, porque eu acho que talvez fosse um pouco pesado, de ensino fundamental, mas no ensino médio eu acho que ele já tem capacidade para lidar com isso, então eu trouxe algumas fontes, falei de diversas formas de tortura, até que no momento ele se viu assim, meio sem argumentos, e não sei se ele realmente passou a acreditar assim no que eu estava expondo, ou se ele só meio que desistiu, assim, sabe? E depois disso a gente levantou um debate super legal sobre a crença na produção científica, né, a crença na ciência, e o que o negacionismo gera na nossa sociedade, que hoje é tão presente, né? E um outro momento foi de uma aluna que ela sempre comenta nas minhas aulas, uma aluna bem curiosa, que ela sempre quer discutir esses temas, que era, eu estava no começo da minha exposição, ela já levantou a mão assim e perguntou, nas palavras dela, né, e as pessoas normais, tipo, elas estavam apoiando ou elas estavam sofrendo, tipo, e daí eu expliquei para ela que existiam os 2 casos, né, falei um pouco a marcha da família com Deus pela liberdade, falei que existiam empresários que, sem me aprofundar tanto nesse tema, mas que tipo, existiam empresários que estavam a favor, mas eu resolvi pegar uma outra abordagem e trazer para o presente, que eu acho que na cabeça dos adolescentes e das crianças é mais latente, assim, né, mais fácil de explicar. Que durante o governo Bolsonaro, que a ditadura é um debate que voltou à tona, e que ela provavelmente conhece pessoas mais velhas que viveram naquela época, e algumas concordam com o que foi feito, algumas negam o que foi feito, e outras que não gostam nem de relembrar de tão ruim que foi. Ela falou que realmente acontece isso, que o tio dela era falar bem da ditadura, mas o avô dela não, e que existe esse debate da memória acerca da sociedade civil militar. Eu acho que isso é algo importante para se debater na educação, porque eu lembro que quando eu estudei no ensino médio, eu ficava, tipo, as pessoas ficaram paradas, olhando, e, tipo, os que não eram de partidos, que estavam lutando contra, elas, o que aconteceu, sabe? Eu sempre ouvi falar que o Grupo Objetivo e tudo mais foi um dos grandes expoentes aí do empresariado, mas eu acho importante trazer esses fatos para o presente, já que a gente vê hoje tão latente essa discussão, principalmente pós-governo Bolsonaro, e também está na boca de vários outros políticos da extrema-direita. E o professor Ayrton me perguntou sobre a UBAN. Bom, eu escolhi estudar a Operação Bandeirantes justamente pelo envolvimento com a sociedade civil. No meu primeiro projeto, assim, antes de eu submeter ele para a PIBIC e tudo mais, eu ia estudar o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, e o IBAD, né, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que eram órgãos de produção ideológica do regime militar, que inclusive ajudaram no golpe. Eles estavam planejando o golpe, achei fontes acerca disso, desde tipo 61, o Golbery já fala como devia ser para combater a subversão desde 59. Então,
eu resolvi estudar justamente por causa disso, por falta de fontes também do IPES e do IBAD, e acabei indo para a UBAN, que eu acho que tem um caso mais direto, já que é um aparato repressivo e não somente ideológico. A UBAN também tem a questão da propaganda, né? Eu achei super legal, então conjugava as duas coisas que eu queria ver, que era ação direta e informação. E eu acabei achando vários, eu não sei se acho que eu não citei na minha apresentação, mas o grupo Ultra, né, que é do Boyle 100, ele tinha envolvimento com a UBAN, mas também o grupo Folha, o grupo Objetivo, que não chama grupo Objetivo, mas eu esqueci o nome, mas é os donos do Objetivo. A Ford, a Volkswagen, que tem vários, foi quem emprestou caminhões, mantimentos, teve grupos que deram recursos bélicos para o segundo exército, como principalmente munição, né, e algumas submetralhadoras. Mas em alguns outros órgãos a gente vê financiamento de várias outras empresas que não necessariamente estavam envolvidas com a UBAN, por isso que eu acabo não trabalhando com elas. Elas fogem do meu objeto de pesquisa. Mas elas financiaram vários outros. Eu encontrei listas, assim, principalmente no IPES, que era onde eles pegavam muitos fundos privados, já que não era um órgão governamental, que eles acabam tendo financiamento de outras empresas, principalmente tipo do Rio, já que o IPES era muito forte no Rio de Janeiro, e a UBAN era forte somente em São Paulo, então eles acabavam reunindo muito mais o empresariado paulista. Mas eu queria estudar essa sociedade civil e a maioria das fontes da bibliografia que eu entrei em contato, ela usava esse termo civil-militar, mas algumas usavam empresarial militar, mas eu acho esse termo um pouco raso, por isso que eu particularmente não uso, que é um outro termo que é bastante debatido, né, dentro da historiografia do termo, mas eu acho raso porque não eram só empresários que tinham envolvimento com o governo militar, mas também sobre a sociedade civil como um todo, os cidadãos comuns que não tinham empresas, eram trabalhadores comuns que apoiavam, às vezes iam em marchas pedir, tipo, por exemplo, a Marcha da Família, não era exatamente de empresários, mas de uma sociedade civil que tinha medo da instalação do comunismo pelo governo Jango. E é por isso que eu utilizo esse termo sociedade civil militar, ditadura civil militar. Ok? Tranquilo? Bom, obrigado aí, Arthur. Passa agora para a Caroline. Bom, obrigada pelas colocações, professores Giovanni e professor Ayrton, pela provocação, e Giovanni também, professor Giovanni. Bom, como a pesquisa ainda está em andamento, existem alguns pontos para ser ajustados, né? A atenção com a história oral é uma questão que, na teoria, a gente consegue perceber várias coisas e, na prática, a gente consegue ver que é tudo diferente. Então, assim, como eu estou lidando com a história oral temática, eu tenho um roteiro de entrevistas, pré-estabelecido de entrevista, e que, a certo ponto, a gente vai se norteando por ele, né? Em algum lugar, a gente vai fazendo alguns apontamentos e pedindo para... como eu fiz uma entrevista exploratória, para saber como reagir, como lidar com o participante, eu consegui perceber que eu pensava que era uma coisa menos fluida e mais encaixada, mais quadradinha. Então, assim, foi bem fluida a conversa, foi bem fluida a entrevista, e em alguns pontos eu não precisava fazer questionamentos, ou pedir colocações, porque ele já estava me dando aquilo, já estava fluido ali na conversa, e em alguns momentos eu precisava perguntar. Então, assim, dentro do nosso roteiro temático, a gente pergunta, a gente questiona, coloca,
e argumenta como foi, né, a formação, tanto na graduação, em que período ele fez essa formação, como foi a formação referente à ditadura militar, né, na graduação dele, tanto no ensino básico, no ensino médio. Eu acho que era ginásio naquele período, né, dessa entrevista que eu fiz, e percebendo que eu estou lidando com professores, né, lógico que eu estou tentando e trabalhando dentro de mim todo o tato de tratar com esses professores, tanto é que eles também já foram os meus professores da graduação. Então, assim, a nossa pesquisa, ela tem o intuito de ser, antes de mais nada, exploratória, para saber como esses professores foram formados e como eles pensam o ensino do período da ditadura militar dentro da graduação, né? E como eles estão lidando com esses viés, né, do negacionismo, mas não que não tenha, antes não tenha tido colocações ou ocasiões que os negacionistas e que o negacionismo, né, tenha tomado proporções, mas como agora, como esse período, né, e as fake news, como trabalhar elas, como saber minimamente, né, como que eles fazem esse enfrentamento dentro da sala de aula deles. Então, assim, e como que em algum lugar eles podem nos auxiliar nesses enfrentamentos. Então, assim, é bem mais de busca de respostas no sentido de como que a gente vai dar as mãos e fazer esses enfrentamentos, e como que a gente, não que eles são os donos né, de todas as respostas em que eu tenho, mas eu quero construir algo com os apontamentos deles. Então, assim, construir uma transcriação com os depoimentos dele, com as conversas que eles vão ter comigo. Então, não que eu não estou esperando verdades, eu não quero apontar dedos e eu não estou esperando verdades absolutas em nenhum momento. Tanto é que quando minha pesquisa foi para o CEP, eu fiquei super ansiosa, porque eu pensei, nossa, será que eles vão entender que o que eu quero é mais exploratório do que julgar, mais exploratório, mais compreender, mais em algum lugar, né? Tipo assim, como que a gente vai enfrentar juntos, né? Como que a gente vai articular isso juntos, né? Porque eu também me coloco como docente em algum lugar, né? Não só estudante do mestrado. Então, assim, e também, né, a todo momento na entrevista eu sempre ressaltava e sempre falei que era uma, né, exploratória, que é uma pesquisa exploratória para saber como lidar e tal, e não de julgamento e não de apontamentos. Então, assim, a minha questão com a formação docente vai perpassar por isso, e como que a gente forma, né, esses professores de história, como que esses professores de história saem formados frente a essa temática da ditadura militar dentro da universidade. Como que eles estão chegando, na verdade, como eles chegam na graduação com esse período, né? O que eles sabem mais ou menos sobre esse período? Foi uma das questões que eu perguntei para o professor que eu entrevistei, no sentido de saber, professor, quando, né, o senhor está nas aulas e tal, como eles chegam? Eles chegam com alguma questão sobre esse período, né? Eles chegam sabendo alguma coisa, chegam questionando alguma coisa, e aí o professor, ele falou, não, é diferente, não é assim. Então, assim, é para saber também mais ou menos como eles pegam, né, como a sala de aula é formada também. E, assim, dentro da experiência deles, dentro da memória deles e do que eles vão querer, né, construir como narrativa. Eu acho que é isso. Eu não estou querendo combater, né, com as armas, né, com a ferro e fogo, porque eu sei que isso não... Né, esses novos combates é mais... Como a gente vai enfrentar, como que a gente vai se articular para isso, para além desses encontros aqui, para além, né,
do nosso mundinho aqui, acadêmico, em várias questões, científico em várias questões, e fora, né, dentro da sala de aula também, e como pensar isso. Professor, fico à disposição. Eu estou aqui mais para receber contribuições também, vocês podem me indicar, eu estou aqui super aberta, e é isso. Ok, Carolina, obrigado. Quando você estava mencionando, né, não vou me alongar muito, né, entenda isso como tal, como uma sugestão, estava aqui pensando na série de questões diante da sua fala, né, tem aquele livro, né, As Universidades e a Ditadura, cadê? As Universidades e o Regime Militar, do Rodrigo Pato, né, talvez ele pode te ajudar também a pensar nesse campo da universidade, nessa formação de professores, nesse diálogo como a universidade ela enfrentou também esse período, né? Mas você mencionou que você fez a entrevista com o professor, perguntando como é que os alunos sabiam, ou questionavam, ou dialogavam sobre essa temática. O que é que você, não sei, estou supondo, viu? Não faz uma entrevista, tá certo? Entrevista não, uma pesquisa, ou pelo Google, né? Para os alunos responderem, né? Uma ficha mesmo, né? Com esses alunos que estão chegando na universidade, né? Primeiro, segundo, terceiro período, o que é que eles entendem? O que é que se sabe sobre a ditadura? E aí você pode ter um quantitativo, né? Fazer um mapeamento de algumas questões, né? Sobre, né? Essa que pode te ajudar também nessa leitura, né? Que aí você tem a leitura do professor que está ali dialogando, tá? Mas você também vai ter aí o outro lado, que são os estudantes, né? Entender, né, de que forma, né, com que bagagem, com que elementos eles estão chegando ali na universidade. Eu estava até conversando com o professor Ayrton, né? O semestre aqui está acabando essa semana, né? Então, aqui na Unifespa, e no dia 2 de maio começa o ano de 2023, né? Amém, né? Digamos assim, porque já é o 2022. E nós estamos recebendo esses alunos, né? Que são os alunos que tiveram toda a problemática da pandemia, né? Então, que aprendizagens, que motivações, quem são esses estudantes, etc., né? E no próximo ano, 2024, vamos estar recebendo os alunos desse primeiro grupo do novo ensino médio, né, que está ocorrendo agora em 2023. Ou seja, são desafios e desafios, né, e principalmente em potencializar uma temática, né, como essa, que tem a ver com ditadura, negacionismo, ensino, né, que é muito caro para a nossa sociedade, urgente e necessária. É isso. Eu estou satisfeito, né? Quiser mencionar alguma coisa, professor Ayrton? Não sei se alguém da plateia quer comentar, da plateia. Aqui Professor, o senhor só repete o nome do livro? Eu acho que eu as universidades e o regime militar. E o regime militar, né? As universidades e o regime militar. Tá ótimo. E Rodrigo Pato. Uhum. E saiu um livro também, pela editora Contexto. Eu não estou conseguindo aqui visualizar ele na minha frente. É sobre o ensino de história, né? É sobre o ensino de história, inclusive tem até um capítulo do Carlos Fico relacionado ao ensino de história. É da editora Contexto. Eu não estou conseguindo visualizar ele aqui, que geralmente essas coisas ficam na minha frente, né? Mas é isso. Tem esse livro aí, da editora Contexto, o ensino de história e as novas abordagens, uma coisa assim, do tempo presente, né? E tem um outro livro que é da Marieta de Moraes Ferreira, Universidade do Ensino de História. Esse aí é pela FGV. Talvez te ajude, né, a pensar esse ensino dentro desses espaços, né? Oi, Giovanni. E para o Arthur, Então, é a mesma coisa, viu? Essas dicas de leituras também aí tem um campo muito vasto, né? Muito vasto de literatura. Arthur, eu não lembro, você estuda em qual universidade? A Mesquita, não é? Isso, aqui na Unesp de Franca. É o Unesp, tá. Já a Caroline é Dourados, né? Achei. Não?
Professor, é a Universidade Federal de Rondonópolis, é do Mato Grosso. Ah, Rondonópolis, Isso. sim, Mato Grosso, tá? Uhum. Eu confundindo Dourado aqui, que é Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Rondonópolis. Não, é pelo seguinte, o que eu queria... É só mesmo um comentário. É claro que esse comentário vai muito do lugar que a gente... Aquilo que o Michel de Certeau fala, né? Do lugar social, né? Do pesquisador, né? No meu caso, né? É porque, às vezes, assim, as pessoas vão estudar ditadura militar e aí ele fala ditadura militar no Brasil, ele estuda ditadura militar no Rio de Janeiro e São Paulo. Essa é a ditadura militar no Brasil, e não é. A ditadura militar no Brasil é mais do que isso, né? Então, eu tenho lido, né, livros, tenho visto, né, lido artigos, e aí muito é a ditadura militar no Brasil, a ditadura civil-militar no Brasil, mas é o eixo São Paulo-Rio. É isso, é o Brasil, e a gente é mais do que isso. A Amazônia é Brasil. E na Amazônia nós tivemos um processo de repressão muito grande. Mas mesmo as pessoas morando na Amazônia, ou muitos falam da região norte, né? Itacarolina, no Rondonópolis, né? Que é Jaí, no Mato Grosso, tá? Quer dizer, mas a gente esquece que a Amazônia é Brasil, a gente esquece que o Nordeste é Brasil, né? Então, é só para dizer isso, né? E tem gente escrevendo sobre a ditadura militar, pesquisador da Amazônia, né? E aí, quando a gente vai ler trabalhos, a gente vai procurar um trabalho sobre a ditadura militar, normalmente você não encontra citações de pesquisador da Amazônia, né? Não é porque são menores do que os outros, não é porque também as publicações são de revistas menos importantes do que os outros. Não. Não é? Eu acho que aquilo que poderia, inclusive, se falar de uma geopolítica, né? A ciência no Brasil ela tem uma geopolítica, né? E essa geopolítica é uma geopolítica do Brasil, mas que é o Brasil Sudeste, né? Quando a gente liga... Olha aí. Diga, qual é? Não dá para ver. Professor, é esse daqui que eu também utilizei na pesquisa. Isso. Novos combates pela história. É, Da Marieta eu também aí. tenho. Tem muita coisa aí, né? Muita. Desculpa te interromper, professor, que eu li. Não, tranquilo. Quando a gente liga a televisão, né? Quem assiste o Globo Esporte, né? Lá da Globo, quando a gente fala do esporte, né? Aí fala do campeonato, né, do brasileiro, o que aparece, né, na televisão, né? São os times do eixo Rio-São Paulo, né? Aí, por último, é Minas, Rio Grande do Sul. Boa. No Nordeste aparece quem? Aparece a Bahia, né? Editora IGP. E o outro Nordeste que aparece é o Pernambuco, que você tem ali dois times ali em Pernambuco, né? O Sport e o Náutico, né? Tirou daí, acabou. Não tem mais nada. Não se fala mais nada. Ou seja, o Brasil é esse, né? Eu estou fazendo essa fala aqui, não é num sentido de... É claro que é do lugar do Heitor, mas também como é que a gente vê um pouco a produção do conhecimento científico no Brasil, né? Então, estudar a ditadura militar, às vezes o eixo é esse, Rio-São Paulo, né? Aí a Maria do Socorro tinha levantado a mão aí, Giovanni. Maria do Socorro, pode falar, viu? Isso, boa tarde. Só para fazer só uma observação bem rapidinha sobre as produções, né, sobre a ditadura militar na Amazônia, né? Eu sou aqui de Mato Grosso, aliás, eu sou do Nordeste, mas estou em Mato Grosso há 42 anos, e as minhas pesquisas foram exatamente sobre essa época, né? Tanto de graduação, mestrado, doutorado, né, são dessa época. E aí depende muito do que é que a gente está entendendo de Amazônia, né? Por exemplo, Mato Grosso está dentro da Amazônia, entendeu? Ou se refere somente ao estado do Amazonas, ou também se refere
o que a gente chama de região amazônica, né? Então, nós estamos dentro, como nós temos 3 biomas, né? Pantanal, Cerrado e Amazônia, uma parte do Mato Grosso é Amazônia, né? E a gente tem algumas pesquisas, por sinal, muito boas, mas vocês têm razão muito grande, quando a gente tem essa colonização, repetição de um modelo colonial em que, né, os grandes centros, as grandes universidades são as que produzem conhecimento, o restante é tudo periférico, né, não é a história do Brasil. Então, isso é uma discussão que a gente já fez muitas vezes em alguns eventos, e houveram acalorados debates sobre isso na ANPUR, né, mas a gente continua ainda com essa, né, concentração da história do Brasil, a história do eixo Rio-São Paulo e das grandes universidades, das renomadas universidades, né? Mas aqui em Mato Grosso a gente tem, né? Não é conhecido como a história do Brasil, mas, por exemplo, a região nordeste do estado de Mato Grosso é um lugar em que eu tive a oportunidade de coordenar 2 cursos de graduação, e nós sempre incentivamos que os alunos trabalhassem sobre os acontecimentos das suas localidades. E na região, né, que a gente chama da região do Araguaia, né, que pega um pouco o norte do Mato Grosso, mas vai ter vamos ver assim, um leque mais ampliado ali com a Guerrilha do Araguaia, do Pará, né, o que hoje Fresa, Vila Rica. Isso. Subindo ali. Essa região ali. Né? Na BR-158 ali. Isso. Porto Alegre do Norte, por aí, aquela região. Sim. Então, tem muita coisa produzida, mas eu quero destacar, entre outras coisas, né, um arquivo que o Brasil pouco conhece e que, graças, né, a uma ação político-religiosa da Prelazia do Araguaia, no Casal Dáliga, né, e o pessoal da Prelazia, sobretudo 2 freiras, ou 2 agentes pastorais, né, eles conseguiram fazer um dos maiores arquivos que a gente tem na região amazônica sobre essa época. É um arquivo fantástico, apesar de ser um arquivo privado, mas é um arquivo em que tem um acesso espetacular e muita coisa do que a gente conhece de Mato Grosso, sobretudo, né, da época dos militares para cá, né, tem muito registro disso nesse arquivo. Então, eu acho que falta um pouco mais circular e ser, vamos dizer assim, um pouco mais incorporado como história do Brasil, essas histórias que estão, né, nesses arquivos e nesses lugares, né, que tem pouca visibilidade, né, e, inclusive, a gente repete esse modelo de conhecimento, de produção de conhecimento, calcado no eixo Rio-São Paulo, né? Pelo menos de todos isso não é somente nesse evento, mas em outros eventos também, é muito comum que os alunos de graduação, as referências deles sejam, né, exatamente todos os autores dessas grandes universidades, né? Mas o que é que tem se produzido, por exemplo, né, com autores de Mato Grosso? Eu acho que alguns trabalhos que a gente tem aqui em Mato Grosso, no Centro-Oeste e na Amazônia, ainda não são trabalhos que viram referências bibliográficas para essas produções, sobretudo na graduação e mais ainda no ensino, na formação escolar. Então, queria fazer essa observação, que a gente precisa ter um pouco mais de olhar, um olhar mais dirigido para isso daí, porque, aí eu finalizo aqui minha fala, isso não vai nenhum lamento, nenhuma reclamação, é apenas uma observação, e dificilmente, o eixo Rio-São Paulo nos chama para fazer qualquer tipo de apresentação. E quando a gente faz qualquer tipo de apresentação, parece que é apenas a mais. Mas, né, sempre a gente está no modelo colonial, chamando o eixo Rio-São Paulo para falar para nós o que a gente sabe sobre nós mesmos. Né? Então, acho que isso precisa ser um pouco cuidado, né, dos cursos, sobretudo dos cursos de graduação, quando a gente forma professores para ir para as escolas. Era essa a minha observação. É isso mesmo. Obrigado, professora.
Tá certíssimo, né? Isso. Nessa questão dessa leitura, né? Corrobora com o que o professor Ayrton mencionou, né? E aí chama atenção também para o Arthur, no caso, né? Ele é o que está aqui de frente, né? O Arthur, a Caroline também que está com essas temáticas, né? De pensar esse Brasil como um todo, né? De ter um olhar com relação a essas produções, tem muita coisa, né? Aí quando você pensa assim, com relação aos combates, com relação a essa ditadura, essas leituras, né? O quanto se tem produzido, o quanto a ciência histórica ela tem dado uma contribuição com seus arquivos, com seus pesquisadores, pesquisadoras em todo o Brasil. Isso é um fato, né? E nós sentimos isso realmente, né? Eu sempre menciono, eu venho de Pernambuco, né? Cheguei aqui em 2017 no estado do Pará, e as questões hoje que eu estou dialogando e que eu estou buscando conhecer são questões que não se trabalha, pelo menos, eu não trabalhava em Pernambuco, nem tinha essa visão, nem como professor do ensino fundamental, nem como professor do ensino médio, né? Até porque nós somos atrelados a um livro didático, né? E esse livro ele tem né? Quando você chega na escola privada, divide o livro em 4 partes iguais, primeira unidade, segunda, terceira e quarta, pronto, você trabalha ali. Então você tem, né? Não é mecânico que você está ali problematizando, etc., mas você tem ali. E a história do Brasil, ela tem ali um direcionamento, né? Ela tem uma cartografia, ela tem uma intenção. Nada do que está ali é à toa. Então está dentro dessa leitura, né? De pensar esse Brasil de uma forma plural, de uma forma de perceber como os pesquisadores e pesquisadoras estão atuando, né? Em diversas esferas e campos do nosso país. Porque, de fato, né? Se a gente parar para pensar, a gente olha, né? Não estou desmerecendo, não é isso que eu vou falar aqui agora, não, viu? O Fico produziu, né? O Fico tem uma leitura, o Daniel tem uma leitura, mas também o professor aí tem uma leitura. Eu que venho conversando com o Arthur aqui, né? O Arthur, a Marília, Marília, não é isso, né? A Marcília Gama, de Pernambuco, tem uma leitura, né? Ou seja, tantos outros, né? Eu não sei se a Maria do Socorro também trabalha nessa questão da ditadura, mas tantos outros estudos, tantos outros mapeamentos, tantas outras contribuições diante dessa multiplicidade de arquivos que nós temos aqui no nosso país. Então, tem muita coisa que precisa, né, ser, digamos assim, ser mapeado, né, ser mostrado, eu não vou trabalhar com isso, mas isso aqui está sendo produzido em determinados locais, etc. Né? Isso é região norte, vamos pensar assim, nessa divisão, região norte, região nordeste, região sul, né? Ou seja, né? Não estou aqui né? Pensando aqui na região que eu estou, não é isso não. Está dentro do diálogo do que a Ayrton pontuou e de que a Maria pontuou, né? Que serve, né? Né? De incentivo para que o Arthur possa pensar essa visão mais ampla, né? Dessa operação, né? Porque as coisas estão conectadas, nada está, não é uma coisa, não é porque aconteceu ali, tem um apoio de São Paulo, mas essa é uma teia, né? São fios que se conectam na estrutura, principalmente de um golpe militar. Pode falar, Maria, tranquilo. Não, é só para informação, né? Eu sou professora daqui do curso de História da Unemat, aqui no interior, na fronteira Brasil-Bolívia, nós estamos mais perto da Bolívia do que do Brasil, com certeza, né? Mas, enfim, né? Só para informar, né, que meu trabalho desde graduação, mestrado, doutorado é sobre essa época da ditadura militar. No meu mestrado, eu trabalhei com a história de uma guerrilheira daqui da cidade de Cáceres, chamada Jane Vanini. Meu mestrado foi no programa, eu sou da segunda turma do programa de mestrado da UF. Você foi orientada de Regina. Regina Beatriz, minha eterna orientadora. Né? Então, eu fiz o mestrado sobre a Jane, e as ações que se desdobraram a partir da pesquisa, né, ganharam o mundo, inclusive chegando ao Chile, onde ela foi assassinada, e no Chile, num espaço de 90 dias, o Estado chileno reconheceu que assassinou a brasileira Jane Vanini. Depois a gente teve outros desdobramentos, que vou falar na mesa de hoje à noite, quem quiser saber um pouquinho mais, para não me estender aqui,
vou falar sobre isso como protagonismo feminino. Ah, E no meu doutorado eu trabalhei também sobre a ditadura militar na região do Araguaia, especialmente na prelazia, no espaço na jurisdição eclesiástica da prelazia do Araguaia, trabalhando um conflito da igreja com o Estado e na figura central de um padre francês chamado François Gintero, né? Esse é o meu doutorado. Então, é somente para informar, né, que essa é a minha paixão de trabalho de pesquisa. Obrigada. Deixa eu só fazer um comentário, Maria do Socorro. Sim. Então, eu fui orientando de Regina, em Pernambuco, em Recife. Você é no Pará, né? Sim. Tá. Ela já me falou. E li seu trabalho, sua tese. Vocês publicaram um artigo muito bonito, né? Você com a Regina. Isso, lá em Escrita da História, escrita. Nossa, é emocionante. E depois, assim, a metodologia, né? Fica aqui a dica para todo mundo aqui, viu? Para ler. Metodologicamente, muito. Olha, depois dessa relação, né? Que vocês criaram, não tiveram, né? A trabalhar com as cartas, né? Isso. É emocionante. Parabéns, viu? E era um material que tinha sido produzido por ela, né? São todas as cartas escritas por ela, enviadas para a família, né? Do Chile para o Brasil. Então, eu faço todo um trabalho de como é que essas cartas, né, se desviaram da censura e por aí se vai. Está lá no trabalho, né? Você já leu, né? Isso. E depois, né, qual que era a importância das cartas enquanto a existência. Essa foi o foco do trabalho. E aí, Giovanni, só para dizer, essa guerrilheira era de Araguaína aqui, né? Não, eu não conheço, eu vou ler o material. Ela era daqui de Cáceres. Mas ela vai para Araguaína quando ela retorna de Cuba e ela volta pelo Molipo, e o Molipo cria uma célula em Araguaína. É isso. Ok. Esse material, a história dessa guerrilheira está na tem internet. livro ou só está disponível? Está disponível, né? Está disponível, sim. Ok, tranquilo. No banco do programa da UFMT, ela está disponível também. Ok. Daria um filme, né, Maria do Socorro? Não, saiu uma peça de teatro agora no segundo semestre do ano passado. Saiu uma peça muito, muito legal, muito bonita, né? E agora é de um pessoal daqui de Cuiabá e agora vai levar para o Chile. Olha aí. Mas hoje à noite eu vou conversar um pouco mais sobre ela. Ótimo. Quem quiser, né, estejam convidados. Aqui, Regina é uma professora muito querida, ela faz parte aqui do nosso programa aqui de mestrado, e, assim, sou suspeito em falar. Eu gosto muito da forma como ela escreve, né, de como utiliza, né, os elementos teóricos nessa construção narrativa. Para mim, é um texto de exemplo que eu sempre utilizo junto com os estudantes. Não que não tenham outros. Sim. Né? Sim. Mas, assim, eu utilizo muito, né? E ela é muito boa em metodologia, né? Ela é excelente. Pois é, inclusive, quem está aqui trabalhando com história oral, Carolina, por exemplo, é importante ler Regina, ler Antônio Montenegro, né? Ver como é que se trabalha essa questão da metodologia, né? E da escrita, né? E da escrita. Como utilizar o relato. Ela escreve muito bem, quer que a gente escreva igual ela, então eu aprendi muito com ela. É verdade, né? Aprendi demais. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Ayrton, eu acho que, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Ou chegamos ao final. Eu quero agradecer a presença do Arthur, da Caroline, né? Desejo muito sucesso ao Arthur, que está aí no seu projeto PIBIC, finalizando a graduação, e que tenho certeza que vai trilhar os caminhos, né, do mestrado, do doutorado. Tem perfil para isso, né? Mostra essa garra. A Caroline também já está no mestrado, então aí vai quebrar a cabeça ainda, vai para um campo normal, logicamente, né? Então, são temáticas que têm muito, né, de contribuição, de potencial para agregar, né, ao nosso campo historiográfico, né?
Agradeço aos demais presentes, à professora Maria do Socorro, né? Vou ler esse material que me interessa pelas cartas e pela história mencionada, eu não conhecia, né? E muitíssimo obrigado. Mais uma vez também estar junto do professor Ayrton, né? E sempre a gente está, né, nessa parceria de simpósio, se encontrando, né? Moramos aqui próximo. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Passo a palavra para o professor Ayrton e obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado. Que eu quero também só dizer obrigado e um abraço a todos e todas. Bom final de semana. E cadê o Rodrigo, né? O Rodrigo está aí. Rodrigo, obrigado aí, Rodrigo. Eu vou encerrar aqui a gravação, né? Acho que é isso, né? Pode, eu autorizo você encerrar. Encerrar a gravação. Como é que funciona? Parar a gravação.